Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Oliveira, sou seu professor de matemática. Estamos na aula 8 e vamos aprender um pouco mais sobre o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Vem comigo! Aqui temos um pouco mais dos tópicos que vão ser tratados na nossa aula de hoje e a gente vai poder saber o que é esse dispositivo prático de Brio-Ruffini, como resolvê-lo, como montar esse dispositivo, né? Obter esse resultado que ele vai nos fornecer, que a gente vai ver o que será esse resultado, né? E um exercício prático para a gente fixar o conteúdo. Vem comigo. Então, o que é esse dispositivo prático de Brio-Ruffini? Ele é um método de divisão de polinômios. Ou seja, se eu pegar um polinômio p de x quaisquer e um polinômio q de x, observe que ele não pode ser qualquer um, eu só vou conseguir realizar uma divisão entre eles se o polinômio q de x ele for um binômio do primeiro grau, ou seja, ele for uma função do tipo ax mais b, certo? Aqui, ó, a gente tem um exemplo de como seria esse polinômio p de x. Já que o p de x pode ser um polinômio qualquer, então a gente pode pegar aqui um 3x ao quadrado mais 2x mais 1, certo? E aqui a gente tem um exemplo do polinômio q de x. Já que ele tem que ser um binômio de Newton do primeiro grau, então o x menos 7 poderia ser um polinômio que representa esse q de x. Agora, como que a gente resolve essa divisão de polinômios? Pelo dispositivo prático de Brio-Ruffini, né? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que saber qual que é a raiz do polinômio q de x. O polinômio q de x, ele sempre vai ser uma função do primeiro grau, correto? Como ele vai ser uma função do primeiro grau, a gente sabe como que acha a raiz dela. A raiz da função do primeiro grau, a gente tem que igualar a zero e descobrir qual seria o valor de x. Esse valor aí será a nossa raiz. Então, aqui ó, a gente tem um exemplo. O q de x ele é igual a x menos 3. Isso aí a gente vai igualar a zero, como eu fiz aqui, e a gente vai achar o valor de 3, de x, no caso. O x vai ser igual a 3. Ou seja, a raiz da função q de x ela é 3. O próximo passo seria sempre identificar quais são os coeficientes do polinômio p de x. O polinômio p de x, aqui ó, a gente tem um exemplo do polinômio p de x, que seria 7x ao quadrado mais 4x mais 1. Nesse caso, quais seriam os coeficientes? Os coeficientes desse polinômio seriam o a, né, que ele é o 7, o b, que é o 4, e o c, que é o 1, que é o termo independente da nossa equação. Beleza? Agora eu vou falar um pouco mais sobre a montagem do dispositivo. Ó. O dispositivo ele é montado conforme está ilustrado aqui acima. Na letra A, a gente coloca a raiz do nosso polinômio. Você lembra lá que a gente fez o exercício do x menos 3 é igual a 0, x é igual a 3? Ou seja, esse valor 3, que é a raiz do nosso polinômio, a gente sempre vai colocar ele aqui. E note que esse dispositivo prático ele é bem parecido com um jogo da velha estendido. Quando você for resolver então, um exercício desse tipo, você lembra desse jogo da velha. Aqui, ó, onde está a letra B, a gente vai colocar os coeficientes do polinômio p de x no caso. Então, aqui fica os coeficientes e o termo independente desse polinômio, a gente coloca aqui onde está escrito a letra C, tá bom? Agora, aqui na letra D, vai ser onde futuramente vai ser colocado, caso exista, né? Vai ser obtido caso exista, o resto da divisão. Se o q de x não for, se o p de x no caso não for divisível por q de x, então haverá um resto e esse resto ocupará a posição aqui da letra D. E aqui na letra E vai ser o nosso quociente, ou seja, vai ser o novo polinômio que a gente vai obter, como está explicado aqui na próxima imagem. Ó. Na letra D, então, fica o resto da divisão, como eu expliquei, e na letra E vai estar o quociente do polinômio que eu obtive. E observe só, se o polinômio tiver um grau 4, por exemplo, e eu tiver que dividir pelo polinômio q de x, que sempre vai ter o grau 1, então, se eu tenho um polinômio de grau 4 e outro de grau 1, aqui vai ser a subtração dos graus. 4 menos 1, no caso, é 3.
Então, esse polinômio aqui, esse novo polinômio, que vai ser o resultado, que vai ser o coeficiente, ou quociente, quero dizer, ele vai ser um polinômio de grau 3, tá beleza? E uma observação importante, ó. Mesmo que o coeficiente p de x ele seja nulo, a gente tem que escrever ele aqui onde está escrito a letra b. Por exemplo, a gente tem a função f de x é igual a x ao quadrado mais 1, certo? Aí, o coeficiente do x ao quadrado é o 1. O coeficiente x ele está multiplicado por zero. Mesmo que ele esteja multiplicado por zero, a gente tem que colocar ele no exercício, tá? E o 1 é o termo independente, que no caso ficaria aqui onde está a letra C. Agora, para a gente obter o resultado, como a gente vai obter o nosso quociente? Qual será o resultado da divisão, né, entre dois polinômios? Aqui então, se você observar, eu peguei um polinômio do tipo x ao quadrado mais ax ao quadrado mais bx mais c, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Tombar o primeiro coeficiente, ó. O primeiro coeficiente, a gente sempre vai tombar ele. Ele estava aqui em cima, a gente vai escrever ele aqui embaixo. Tudo bem? Ó, observe agora que esse coeficiente do polinômio p de x, ele vai ser multiplicado pela raiz do polinômio q de x. Esse valor, o resultado obtido, a gente coloca debaixo do próximo coeficiente do polinômio p de x. Ó. Então, a gente pegou o a, a gente tombou ele, multiplicou por f, que seria a raiz, né, do polinômio q de x, e a gente vai escrever ela por baixo do coeficiente, do segundo coeficiente do polinômio p de x. Agora, observe, a gente vai pegar esse valor b e vai somar os dois. A gente vai somar o b mais a multiplicação resultante entre a e f. Tudo bem? Então, ó, aqui embaixo, a gente vai ficar então com b mais a vezes f. Aí, agora, a gente repete o mesmo processo, que seria o quê? Pegar este valor aqui embaixo, multiplicar por f, que seria a raiz do polinômio q de x, e escreve debaixo agora do terceiro coeficiente, que nesse caso seria o termo independente da equação. E agora, após obtido esse resultado aqui, a gente realiza uma soma entre os dois. Aqui será escrito o resto, caso exista, certo? E ele será dado, nesse caso, por c mais f vezes b mais a vezes f. Tudo bem? Aqui agora, para finalizar a nossa aula, eu tenho um exercício prático para a gente tentar resolver. Olha só, aqui fala que está perguntando qual é o resultado da divisão do polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 11x mais 28 pelo polinômio q de x, que é igual a x menos 4. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Achar a raiz do polinômio q de x, que nesse caso vai ser a seguinte, ó. Para a gente achar a raiz, a gente tem que igualar a zero, certo? Então, ó, x menos 4 tem que ser igual a zero. Ó, nesse caso, então, o x ele tem que ser igual a 4. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai desenhar o número 4 aqui, ó. Tudo bem. Agora, na segunda parte, a gente tem que observar quais são os coeficientes do polinômio p de x. Esses coeficientes a gente escreve aqui em cima. Nesse caso aqui, ó, o x ao quadrado não está multiplicando nada. Está multiplicando 1, no caso, né? Então, a gente vai lá e escreve 1 aqui. Agora, quem multiplica o x é o menos 11. Então, a gente escreve menos 11 aqui. Ó, observe agora que o termo independente é o 28. Então, a gente escreve aqui. Tudo bem? Ó, e o que a gente faz agora para achar qual é o quociente dessa divisão polinomial e se
e se o p de x ele é divisível por q de x, né? Quer dizer, então, que se sobrar resto, eles não são, o p de x não é divisível por q de x. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é tombar o número 1. Ó, tombei o número 1, certo? Então, agora, a gente multiplica por 4, que é a raiz do polinômio q de x, e esse resultado dessa multiplicação a gente escreve por baixo do próximo quociente, do próximo coeficiente. Tudo bem. Agora, o que a gente faz? A gente agora realiza uma soma entre os dois termos. Ó. Menos 11 mais 4 dá menos 7. Então, a gente vem e escreve menos 7 aqui embaixo. Ó. Tudo bem? E agora a gente repete o mesmo processo. Ó. Menos 7 vezes 4 dá menos 28. Então, a gente vem aqui embaixo e escreve menos 28. E agora, o que a gente faz? A gente realiza uma soma entre os dois, entre o coeficiente independente e esse valor aqui obtido. 28 mais menos 28 dá zero, resulta em zero. Ou seja, quer dizer que esse polinômio p de x, ele é divisível por q de x, e o resultado dessa divisão é o quê? É x, né? Ó, observe que quem multiplica o x é esse número 1 aqui. Ó. Ele, por valer 1, ele não precisa necessariamente ser escrito aqui, mas eu vou escrever. E o termo independente é o quê? É o menos 7. Então, a gente vem cá e escreve o menos 7. Nossa função obtida, então, o nosso quociente, é o quê? É x menos 7. E observe, como eu tinha falado, é que o polinômio p de x ele tem grau 2. Ele dividiu por grau 1. Então, subtraindo os 2 graus, a gente tem que 2 menos 1 é 1. Então, o quociente esperado seria uma função do primeiro grau, do tipo ax mais b. Tudo bem? Então, fica por aí nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né?